palco para a queridíssima Luísa. Bem-vinda, Luísa. Olá, obrigado pelo convite, primeiro. Eu compartilho a tela? Sua audiodescrição e eu vou deixar o palco todinho para você. Tá bom. Só compartilhar a tela primeiro aqui. Deu. Bom, meu nome é Luísa, eu tenho 28 anos, pessoa não binária. Eu tô usando um blusão de moletom azul marinho, tenho pele clara e cabelo escuro, mas cabelos brancos aumentando em número a cada dia que passa. Estou usando óculos de armação preta com lentes redondas. Atrás de mim tem uma cômoda com gavetas e uma mesa de desenho técnico. Acho que é isso. Vou mostrar então 3 projetos meus de type design, começando pela Bark, que foi minha primeira fonte lançada oficialmente. Depois, meu projeto que eu comecei no TCC, a Quarzit, e depois, por último, a Gótica Suave, que foi um outro projeto que eu comecei em 2019. A Bark, então, foi a primeira fonte que saiu em abril pela Harbor Type. Ela teve origem num workshop de caligrafia que a gente teve com o Julian Waters, que o Gui Menga, querido Gui Menga, que organizou. Tá aqui uma foto da turma. E a gente recebeu lá uma apostila com vários exemplos e modelos e variações do estilo da caligrafia gótica. E esses dois aqui, que são do Ernst Schneidler, eu não sei falar muito bem, mas enfim. Foram dois que chamaram muito minha atenção, porque realmente era bem diferente de tudo que eu já tinha visto de elétricas góticas. A gente estava fazendo exercícios e experimentos, enfim, em cima da apostila e do que o Julian estava mostrando, demonstrando para nós. E eu fiz, então, eu escrevi, caligrafei essa página com base naqueles exemplos. E, obviamente, que está bem longe de ser perfeito, afinal, era só um exercício ali da aula, mas eu achei que a textura ficou bem interessante e, eventualmente, surgiu a ideia de fazer uma fonte a partir disso. Muito por incentivo da dona Aline Kaori. Ela viu bastante potencial nesse trabalho e ela me incentivou bastante a seguir nisso. A princípio, eu achei que não ia funcionar muito bem como fonte, porque tem muitos ajustes entre cada letra, e isso é muito natural na caligrafia, tipo, pequenos ajustes dependendo da combinação de letras que vem antes ou que vem depois. Mas isso é muito difícil de replicar no type design. Então eu deixei a ideia arquivada por um tempo e fui fazer outras coisas, mas enfim. Mas no fim de 2019 eu decidi abrir o Glyphs e começar a desenhar, ver o que ia acontecer. Comecei com algumas poucas letras, só algumas minúsculas, mas quando eu vi o projeto estava tomando forma e estava indo, e acabou que foi, apesar de eu já ter outros trabalhos em andamento, foi a primeira fonte que eu finalizei. Logo no início eu tomei a decisão que eu ia usar somente linhas retas em toda a fonte, não ia usar nenhuma curva. Mas apesar de ser só linhas retas, eu coloquei algumas quebras aqui.
para dar mais sutileza nos traços. Eu não sei se vai dar muito bem para ver, mas o James Edmondson, ele postou no blog dele essa imagem que eu acho que ilustra bem como essas pequenas curvas e ajustes podem trazer mais vida para as formas, comparado aqui na esquerda a uma construção completamente geométrica. Isso pode não parecer muita coisa, mas isso aplicado em todos os glifos de uma fonte faz muita diferença no final. Na barca eu até poderia ter usado curvas, mas eu escolhi usar só linhas retas por alguns motivos. Eu perdi aqui. Em parte porque eu achei que combinava com a estética das góticas, porque elas são mais duras, mais retinhas. Em parte por ser um desafio pessoal, eu queria ver se eu conseguia mesmo fazer uma fonte sem usar nenhuma curva. E também porque curvas muito sutis, que seria necessário nesse caso, são bem chatinhas de controlar e deixar bem consistente em toda a fonte. Eu decidi que eu só ia usar retas. Eu queria remeter ali a origem caligráfica colocando bastante pequenas variações por meio de toda a fonte, para ela não ficar tão estática. Aí, nesse sentido, eu tive algumas referências, uma delas foi a Burbank, da House Industries, que dá para ver que ela tem bastante movimento. Também a Rocher, que é da Harbor Type também. O que me chamou a atenção nela, além desse outro projeto Super Display, foi esse cuidado com os detalhes pequenos, essas pequenas variações. Dá para ver aqui que até nas aspas duplas, uma é ligeiramente diferente da outra. Eu tentei colocar esse tipo de detalhe na barca. Ali as minhas aspas, elas não são iguais, elas são giradas um pouquinho. Também nas letras, por exemplo, em letras que são parecidas, eu tentei diferenciar elas de alguma forma levemente. O E e o F é um pouquinho mais... tem a barra um pouquinho mais inclinada. Em letras que têm elementos muito parecidos, eu tentei variar um pouquinho os ângulos ou o posicionamento. As minúsculas, então, foram relativamente fáceis de resolver. Eu usei como base aquele exercício de caligrafia. Eu tentei manter bem caligráfico, dá para anotar como se fossem os traços aqui da caligrafia, a ordem dos traços, bem como é feito na caligrafia gótica. Mas ao contrário das góticas mais tradicionais, ela não tem esses terminais bem típicos em diamante. Eles tem apenas uma alusão a eles nessa angulação aqui das hastes. Uma coisa que foi super importante para mim, que é importante em qualquer projeto de type design, mas foi especialmente importante para mim nesse projeto, foi manter o espaçamento e a textura muito, muito regular, porque isso é um ponto-chave das góticas para mim. As proporções verticais também foram naturalmente das góticas, também a altura do X bem alta e os ascendentes e descendentes bem curtinhos. Em algumas letras teve que ter uma compensação, por exemplo, no G para acomodar esse traço inferior e manter o peso.
eu tive que colocar o bojo acima um pouquinho da linha da base para acomodar esse traço. E também considerando que é uma fonte que vai ser usada agora, em 2021, a maioria das pessoas, obviamente, não tem muita familiaridade com as góticas e algumas formas que são mais tradicionais. Então, por exemplo, o X e o Z, algumas pessoas poderiam estranhar ou até nem reconhecer. Então, eu fiz essas variações aqui mais tradicionais, mais contemporâneas. E para não deixar de incluir, essas alternativas ficaram como set estilístico, que dá para ativar pelo OpenType. Então, passando para as maiúsculas, eu tive um desafio, porque as minúsculas, obviamente, eu já tinha como base o exercício e já estava bem definido, mas para as maiúsculas eu tive que, então, decidir qual caminho que eu ia seguir. No início, eu tentei continuar com a inspiração gótica e tentei adaptar essas formas para a linguagem que eu estava usando nas minúsculas, mas eu vi que não ia funcionar muito bem, porque elas são mais ornamentadas e mais complexas e eu vi que não ia funcionar. Mas chegando no A, eu acho que foi a partir daí que eu cheguei numa solução legal. Nas góticas, o A tem várias formas alternativas e tem várias possibilidades. E, na verdade, antes da Barca, eu já tinha começado a desenhar outro projeto de góticas, o Gótica Suave, que eu comentei antes. E eu também aproveitei para usar os As que eu tinha desenhado para a Gótica Suave como inspiração para a Barca. Infelizmente, eu não guardei todo o processo de desenho, mas eu achei que esse primeiro rascunho de A que tem como base essa primeira forma do A, e eventualmente eu cheguei nessa forma que acabou sendo a forma final dele, que é mais parecido com essa segunda forma do A, da gótica suave. Aí eu me dei conta que se alguém não soubesse toda a história do processo, provavelmente ninguém ia achar que tem qualquer coisa a ver com góticas, ia achar que é um A só normal. Então, a partir disso, eu pensei que eu poderia sair dessa linguagem e começar a usar a construção mais baseada nas capitulares humanas. E aí eu consegui chegar nesse resultado das maiúsculas. Eu achei que funcionou bem, achei que ficou legal, que funciona a partir de, mesmo que fugisse da inspiração caligráfica original. Tem o bônus de ser bem mais legível e eu acho que abre também possibilidade de ser usado de formas diferentes. Então, acho que um texto só, composto só por maiúsculas, fica legível e fica legal também de usar. Então, considerando que tinha essa diferenciação entre as maiúsculas e as minúsculas, eu decidi aplicar uma lógica um pouquinho diferente para o desenho. Eu usei mais pontos, então
sugere uma forma mais suave, com mais curvas, entre aspas, porque não tem curvas, mas passa a ideia de ser um pouquinho mais redondinho. E é isso. Aquele elemento, aquele traço superior do A se tornou um elemento forte e fez sentido aplicar ele em algumas outras letras, o B, o D, o R e o P. Mas fazendo provas de impressão, eu vi que num texto composto só por maiúsculas não ia funcionar super bem. Ia ficar um ruído desagradável na maioria das combinações. Em algumas situações funciona aqui em verde. Quando tem espaço suficiente antes da letra, daí fica bom. Eu decidi então que eu ia ter que eliminar essa saliência, mas para não mas ainda era um detalhe que eu gostei bastante, então eu decidi manter como alternativa contextual. Então, pelo OpenType, sempre que tem, né, espaço suficiente antes da letra, como no início de uma palavra, ou depois de um glifo que tem, que dá espaço, como L, daí é ativada essa forma alternativa. O padrão ficou sem esse detalhe, porque funciona melhor na maioria das situações. Então, se a pessoa não tiver o OpenType ativado, não vai ter problema, só vai ficar um pouquinho mais sem graça, mas não vai acontecer nada. Os números, então, como nas góticas, em exemplos históricos, manuscritos, enfim, não havia esses algarismos arábicos que a gente usa hoje, porque eles só passaram a ter mais aceitação depois do desenvolvimento da imprensa na Europa. Então, eu não tenho uma base caligráfica para eles. Então, eu decidi meio que seguir a deixa das maiúsculas e usar essa forma um pouco mais contemporânea. Ao contrário das maiúsculas, eu segui mais a lógica das minúsculas, de usar poucos pontos e fazer essa forma mais reta. E aqui estão eles. Como o set de caracteres da HarborType já inclui algumas frações prontas, que daí eu vi que eu já ia ter que desenhar versões pequenas dos algarismos para algumas frações. Eu vi que eu já ia ter que desenhar a maioria deles, daí eu decidi desenhar todos, para aproveitar e já deixar a fonte mais completa. Então eles são usados para como aqui inferiores, superiores e frações arbitrárias também. Então os números originais eles foram modificados, simplificados para poder funcionar, né, naquele tamanho reduzido. E foi basicamente um exercício de fazer um tamanho ótico, porque para funcionar nesse tamanho reduzido aqui, colocando eles no mesmo tamanho, dá para ver um pouco as diferenças aqui, principalmente no 5 dá para ver como ele ficou diferente. E acho que é isso. Aí, só para fechar, eu queria mostrar um pouquinho dos dingbats e símbolos incomuns que
que eu coloquei é um assunto que me interessa. Esse livro aqui chamado Shade Characters é bem interessante para quem tem interesse. Conta a história por trás uh, de muitos símbolos e ornamentos incomuns. Então, alguns que eu incluí foram as manípulas, as mãozinhas, e aqui alguns outros, as folhas de era, os florões, o interrobang, a adaga, setas, aqui o símbolo, o glifo único, o símbolo de número, e esse aqui é o reference mark, é uma espécie de asterisco que é mais usado no Japão e no, enfim, outras línguas orientais. Sobre a vodka, acho que é isso. Ela está disponível pela HarperType, aqui nesse link. Acho que é isso. Bom, passando então rapidamente para o meu projeto de TCC. Quarzit era o nome original dela. Eu não gostei muito desse nome, então atualmente ela está sem título. Ela foi baseada na sua caligrafia com um pincel chato, que é uma mistura entre capitular romana e aquele estilo Neuland, que eu comecei a praticar depois do workshop que a gente teve aqui, também organizado pelo Gui, com o John Stevens. E esse foi o resultado que eu cheguei originalmente no TCC. Eu desenhei só as romanas em 5 pesos. E eu levei, isso foi em 2018, eu levei no dia tipo para uma sessão de TypeCrit. E um feedback que eu lembro que eu recebi foi que ela estava num meio termo meio estranho entre display e texto. Então o que eu estou fazendo agora é eu estou redesenhando toda ela, então com tamanhos óticos além do peso. Texto e display. Fiz 5 pesos, mas na verdade eu só desenhei 2. Eu desenhei só os extremos. Eu vi que o Christian falou ali. Eu não desenhei todos os 5, eu desenhei só os extremos. E daí a gente faz a interpolação. Aí, a principal diferença são entre o texto e o display. São aqui as hastes, tem mais variação na espessura das hastes. Tem esses ink caps maiores e essas junções aqui mais robustas. E tem mais inclinação nos terminais. Também as proporções verticais mudam um pouco no display aqui. A altura de X é menor e os ascendentes e descendentes são maiores. E na versão de texto, a altura de X maior e ascendentes e descendentes menores. Aqui umas comparações de redesenho. O S mudou bastante. Não que tivesse exatamente ruim antes, mas eu acho que está bem melhor agora. A espinha ficou mais suavizada e o peso antes estava... a espinha estava muito fina em comparação a aqui essa espessura. Então, agora, não sei, não diria que está perfeito, mas eu acho que está melhor. E o X aqui antes, agora depois, coloquei ink caps e melhorei um pouco a compensação ótica. E é isso, é nesse projeto que eu estou trabalhando
agora, então talvez saia alguma coisa no futuro próximo, esperamos. Além das humanas, obviamente, as itálicas, eu comecei a fazer alguns estudos de caligrafia para ela, mas ainda está relativamente no estágio bem inicial. Em 2019 eu comecei a desenhar alguma coisa no Glyphs, mas tudo isso ainda vou rever para adaptar aos tamanhos óticos e tudo mais. Por último, a gótica suave. Eu comecei a desenhar ela quando eu estava procrastinando as itálicas da Quarzit em 2019. Fazia tempo que eu já estava desenhando algumas góticas mais fofinhas, mais suaves. Eu desenhei bastante para tentar entender como eu poderia fazer as maiúsculas. As maiúsculas foram a parte mais trabalhosa, com certeza. Que mais rascunhos. E aqui é o que eu tenho por enquanto. Eu tenho, nesse peso mais escuro, eu tenho maiúsculas, minúsculas, alguma pontuação e acentos para o português. Ainda quero fazer um peso light e, obviamente, expandir o set de caracteres para deixar ele mais completo. Eu fiquei muito feliz porque eu levei esse projeto no último dia tipo presencial que a gente teve para mostrar e ver algum feedback. E o Sayane, o Rodrigo Sayane da Plau, olhou e me pediu para usar num projeto deles. Então, ela, apesar de não ter sido lançada, ela está sendo usada num projeto de verdade, a identidade do restaurante Burger for a Day. E ficou muito legal. Gosto muito do trabalho da Plau, acho eles incríveis e foi uma honra eles terem usado o meu trabalho. E aqui está ela aplicada nas embalagens. Acho que era isso, já estou bem no tempo. É isso, obrigado. Pronto, quem cortou meu áudio? Obrigado, Luísa. Temos perguntas, Mônica? Como é que tá o chat? Tá vindo? Tá com uns coraçãozinhos do Sayane travado aqui para mim, é isso? Rodrigo Sayane mandando muito amor. Quem inspirou essa sua carreira de type designer? Pergunta o Vel Carmelo. Bom, eu comecei estudando caligrafia. Eu fiz desenho industrial no FSM e teve uma disciplina optativa de caligrafia e com o Volney. Não sei se ele está assistindo, mas abraço Volney, saudades. E eu comecei a me interessar pelas letras a partir daí. O type design foi acontecendo meio que naturalmente, não foi muito pensado. Eu não tenho paciência para lettering e caligrafia também é um negócio bem trabalhoso, então type design é trabalhoso de uma forma diferente, mas que me agrada mais. Então, o Diego está perguntando se um dia vem uma Bork Light. Talvez. Não sei. Não tem nenhum rascunhinho? Pra falar a verdade, eu comecei a desenhar alguma coisa, mas tá bem super inicial ainda. Maravilha. A Lígia Pires está perguntando quais os próximos passos depois dessas tipografias fantásticas que você criou. Criar mais tipografias. É type designer ou não é?
O Arthur está perguntando que tipos de possíveis aplicações da fonte você imagina. Sinceramente, esse não é um ponto forte meu, porque realmente desde do início da faculdade eu acabei focando só nas letras, só no type design, então meu forte realmente não é design gráfico, então eu não tenho muita imaginação para aplicações, mas para Borg pelo menos eu tive a ajuda do Henrique, o Henrique Baer, para fazer todo o material da divulgação e acho que ficou bem legal. E ele aplicou em embalagens e capas de livro, acho que ficou bem interessante. Se eu fosse editor de uma revista de skate ou de uma revista de rock, eu comprava na hora, porque eu acho que ela passa juventude. Apesar da inspiração clássica, ela tá muito rapidinha, limpa, sabe? Ágil, enfim, eu acho que combina com coisas bem modernas. Bruno Melo está dando parabéns e pergunta sobre a Bork, como foi a dinâmica do desenvolvimento do projeto com a Harbor Type? Eu comecei a desenhá-la por conta, foi um projeto pessoal desde o início, e daí quando ela estava mais para o final, e que eu vi que ela estava começando a ficar pronta para ser lançada, eu entrei em contato com o Henrique e perguntei se ele tinha interesse em lançar pela Harbor Type, e ele aceitou. E fiquei muito feliz pela parceria. Eu já tinha trabalhado com ele antes, eu fiz estágio obrigatório da faculdade, eu fiz da Harbor Type com ele, então, e eu já conhecia ele fazia algum tempo, então foi bem natural conversar com ele. E acho que ficou bem legal a parceria.